Olá pessoal, muita gente me perguntou para mostrar como que eu passo duas linhas para fazer o bordado mais evidente, como um vídeo short que eu gravei aí para o canal. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Então algumas informações, a agulha que está aqui na minha máquina é a 914, que é a agulha normal. A sapatilha precisa estar levantada para poder abrir o tensor que fica dentro da máquina, essa é até uma indicação do próprio fabricante, tá? Aí eu peguei os dois fios aqui normalmente. Na minha máquina eu preciso passar pelo tensor que enche a carretilha. Já falei isso em outro vídeo, que senão essa máquina ela embola demais a linha. E aí eu vou passar os dois fios juntos normalmente. Eu vou utilizar aqui o passador de linha na agulha. E aí eu preciso esticar bem esse fio para ele puxar junto os dois, porque pode puxar um só. Puxou os dois. E agora é só passar. Então na parte da linha não tem mistério. Você vai passar os dois fios como se estivesse passando um fio só, da mesma forma. Agora eu vou pescar a linha da carretilha. E a máquina está pronta para trabalhar. Agora eu vou mostrar para vocês a questão da configuração dos pontos para o bordado. Então agora a gente vai começar a trabalhar os pontos bordados na máquina. Como que a gente faz esse ajuste, tá? Aqui a gente vai trabalhar a largura do ponto e aqui o comprimento. Então quando você quer trabalhar com um ponto reto, por exemplo, aqui a gente tem que colocar a largura do ponto no zero, porque a agulha ela vai ficar centralizada, tá? E aqui a gente mexe no comprimento desse ponto, ou seja, a distância que o ponto fica. E isso é o que interfere no bordado. Então eu vou colocar aqui no zigue-zague. Assim, uma outra coisa. Quando os botões aqui estão selecionados no preto, são os pontos em preto que estão demonstrados aqui no botão de bordado, que vão estar selecionados. Para selecionar os pontos em azul, a gente precisa virar para o S1, que ativa os pontos em azul. Mas agora, a princípio, a gente vai trabalhar os pontos em preto. Então, eu vou deixar o comprimento do ponto no 2, tá no zigue-zague, a agulha tá no 0. E vamos ver como é que vai ficar esse ponto. O ponto ficou praticamente reto. Então, aqui eu preciso mexer na largura desse ponto. Então, vou colocar no 2 e vou ver como que fica. Agora já começa a fazer o zigue-zague. Vou colocar no 3, não, vou colocar no 4. Vou mudar de 2 em 2. E por fim, vou colocar no 6. E vou mexer aqui também no comprimento do ponto. E vou tirar para mostrar para vocês. Então aqui, ó, eu comecei com ponto, tava no 0, nem faz praticamente o zigue-zague. Aqui eu passei para a largura do ponto no 2, aqui no 4 e aqui no 6. E aqui no final, ó, como tá mais espaçado, porque eu coloquei o comprimento do ponto no 3. Esses pontos eu trabalhei no comprimento 2. Então tudo, gente, é teste. Você quer fazer um bordado, você vai primeiro pegar um retalho, um pedaço de tecido no material que você quer bordar e vai testar. Agora eu vou colocar nos pontos bordados que são do S1, porque eles aparecem mais. Então agora eu já ativei os pontos bordados do S1. Vou começar com esse mesmo zigue-zague. Aí quando a gente ativa os pontos bordados que são o S1, já não tem mais as opções de comprimento do ponto. A gente vai trabalhar os pontos apenas na largura. Então eu vou começar colocando aqui no 2, que eu vou fazer de 2 em 2 para o vídeo não ficar muito longo. Coloquei a largura do ponto no 2 e no zigue-zague duplo, vamos ver como vai ficar? Agora eu vou colocar no 4, a largura do ponto. Aqui a gente não mexe mais.
Vou colocar no 6. Vou tirar para mostrar para vocês. Então, olha a diferença que fica o bordado. Aqui a gente começou com a largura do ponto no 2, no 4 e no 6. Então, isso é que você vai mexer para poder fazer aí o seu trabalho conforme o que você deseja no seu projeto. Vou trocar aqui o ponto bordado, lembre sempre de deixar a agulha levantada. Vou colocar esse ponto aqui que eu gosto muito, inclusive. Vou fazer a mesma coisa, vou começar com a largura do ponto no 2. Vou passar para o 4. E agora no 6. Então, é o mesmo ponto bordado aqui na largura de 2, na largura de 4 e na largura de 6. Agora eu vou trocar o ponto, vou colocar esse ponto aqui que eu gosto também. E vamos ver como vai ficar. Então, aqui a gente tem o ponto no 2, no 4 e no 6. Então, o ajuste para o bordado, ele vai ser realizado no S1 apenas no botão de largura do ponto, e os bordados em preto, a gente consegue mexer tanto na largura quanto no comprimento. Então, vou colocar, tá no mesmo ponto que eu acabei de fazer, só que ativado no ponto em preto. Vou deixar no 2 e no 2 lá para a gente ver como vai ficar. Nem se mexeu. Vou colocar agora no 4. No 6. E vou mexer aqui também, ó. Vou colocar quase no 0. Olha como aqui, ó. Aqui eu coloquei a largura no 2 e aqui estava no 2. Então, ficou largura e comprimento no 2. Nem parece que é um bordado. Aí eu mudei aqui para o 4, continuei no 2. Olha como tá o ponto. Nem parece um bordado também, parece só um zigue-zague. Botei no 6 e deixei o comprimento no 2. Também continua aparecendo um zigue-zague. Aqui eu coloquei no 2 e coloquei aqui, ó, onde está a marcação do caseado. Olha o ponto. Agora sim saiu o ponto, que é o ponto bordado da máquina. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Aqui a gente ajustou só a largura de ponto, porque esses pontos bordados aqui, até esse aqui, são os pontos que só mexem na largura. Aqui são pontos que já mexem no comprimento. Então, olha, para fazer o bordado, eu precisei colocar no caseado e na opção 2. Vamos testar o outro para a gente ver? A parte que eu gravei esse último ponto não ficou no vídeo, então vou gravar aqui novamente para vocês verem como que eu cheguei nesse resultado, que é o resultado esperado para esse bordado. Então, vou fazer aqui novamente, porque o vídeo cortou e não gravou no celular. Então, vamos lá. Para fazer esse ponto arredondado aqui, ele ficou ideal utilizando a largura de 3 e o comprimento aqui no caseado. Vou mostrar para vocês. Eu vou mudar de ponto utilizando aqui a mesma configuração que tá para a gente ver. Então, aqui eu tenho aquele ponto que é o ponto arredondadinho. E aqui, ó, coloquei em outro ponto bordado. Então, quando a gente mexe nessas configurações de comprimento e largura para os pontos em preto, muda completamente o desenho do ponto. Por isso que às vezes você acha que a sua máquina não está bordando conforme tá aqui a amostra de ponto, mas o que precisa mexer é a configuração. Então, para o nosso vídeo não ficar muito longo, essa era a dica que eu queria dar para vocês hoje, mostrar essa configuração dos pontos bordados e a passagem da linha para aproveitar, já que algumas pessoas me pediram
para mostrar como que passa a linha dupla para o bordado ficar assim mais evidente, eu faço dessa forma, tá? Então a minha dica é sempre essa, para quem costura, não existe receita de bolo. Se você costura, já tem experiência com a costura, você sabe disso. A gente precisa pegar um pedaço de tecido no material que a gente vai usar, fazer um teste prévio daquilo que a gente deseja fazer no nosso projeto, testou, aprovou a configuração, você pode até anotar aí se o seu trabalho tem um molde, anota no molde, eu usei para o bordado a largura de ponto no tamanho tal e o comprimento no tamanho tal, para quando você for fazer novamente esse mesmo projeto, você já sabe as configurações, ou tenha um caderno de costura onde você faz aí as anotações do seu projeto, porque a nossa mente, ela falha, pelo menos a minha falha. E aí quando eu vou fazer novamente, eu não lembro o que foi que eu fiz, então toda vez você vai ter que testar, mas não é nenhum problema também. Então a gente até percebeu que aqui para os pontos em preto, eles ficam melhores no ponto já no caseado, e aqui no 3, ó, para mim ficou perfeito. O que eu poderia mudar aqui, se eu quisesse, é fazer menor o trabalho, dependendo do artigo aí que fosse produzir, mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, deixa também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos, que eu quero ajudar vocês aí nessa trajetória de costura. Eu sou a Flávia, confeccionista há mais de 11 anos, já foram mais de 10.000 peças produzidas na nossa confecção, e eu tenho certeza que eu tenho algum conhecimento para compartilhar com vocês. Deus abençoe e bom trabalho!